Olá, esse é um tema muito legal, gente, e eu quero conversar muito sobre sono com vocês. Meu nome é Gabriel de Carvalho, eu sou nutricionista, também sou farmacêutico bioquímico. Trabalho com nutrição funcional desde 1999. Na nutrição funcional, a gente se preocupa em melhorar a saúde como um todo da pessoa. Se preocupa em todos os aspectos nutricionais, imunológicos, alérgicos, tóxicos, a parte de neurotransmissores e hormônios, a parte de detoxificação, como está o intestino, como estão as mitocôndrias, os tipos e qualidades de nutrientes que a gente come, bem como suas proporções. Ou seja, a gente considera tudo isso. E um dos elementos importantes na regulação do nosso organismo é o sono. Então eu vou falar sono de qualidade, fundamental para a sua saúde. Eu vou dar algumas dicas práticas, diretas, bem objetivas, para que você comece a dormir melhor hoje. Exatamente hoje. Ok? Então vamos ao nosso primeiro slide. Olha só. O primeiro aspecto importante é que o sono ideal deve iniciar-se até às 23 horas. Eu vou falar mais do que isso, eu vou ser mais rigoroso. As pessoas, mas meu Deus, às 11 da noite é muito cedo. O sono ideal começaria mesmo às 10 horas. Uma hora eu estou dando de margem de segurança. Às 20 horas, a gente começam os nossos pulsos do hormônio melatonina, o hormônio do sono, ok? Às 20 horas é o primeiro deles. Depois vem o segundo pulso, às 22 horas, mais intenso. Depois vem um pulso maior à meia-noite, outro menor às 2 da manhã e outro menor ainda às 4 da manhã. Então a gente vai das 8 às 4 com pulsos a cada 2 horas em média de melatonina, né? São alguns aumentos, que fazem com que a gente tenha mais sonos, né, nesse momento. Aquele soninho das 20, tem gente que já dorme pelo sofá, dá uma cochilada. Às 22 é mais fácil de iniciar o sono do que às 23 e à meia-noite do que a 1. E, em geral, depois das 2 da manhã, a maioria já não tem mais muito sono, né? Então, é importante observar essa fisiologia do sono e para a pessoa que tem dificuldade, aproveitar esse impulso do pulso de melatonina é uma grande oportunidade. Como não bloquear esta melatonina e como ter um ótimo nível de cortisol, significa um cortisol baixo e também pouca adrenalina para ter um sono ótimo. Vejam, sem usar telas 1 hora antes. Telas, celular, tablet, televisão, computador. Todas as telas, quanto mais brilho, quanto mais brancas elas são, mais luz azul elas emitem. E com isso, mais luz azul é como se fosse a luz do céu, a luz do sol. Então a gente começa a ter o que? Inibição da melatonina. Então quando você está naquele celular e ele está bem claro, brilhando para você, ou o tablet no máximo, ou o computador, ou a TV, aquilo é como se estivesse olhando para o sol. E seu corpo bloqueia a melatonina. E é por isso que você quer não dormir, a pessoa liga o computador ou liga a TV, etc. E ela perde o sono. Diferente que se ela for apenas ler um livro, que a pessoa percebe claramente que dorme quando lê um livro, um jornal, uma revista. Ok? Então é a questão dessa luz entrando e bloqueando a melatonina. Certo? Então esse aqui é o segundo item. Vejam que eu coloquei aqui mais vermelho e menos azul. Alguns tipos de monitores de computador, por exemplo, ou mesmo de TV, você pode regular vermelho, verde e azul. Então você pode botar o vermelho lá no máximo e o azul no mínimo. Com isso vai ser como se fosse uma luz de pôr do sol ou de nascer do sol. Vai ficar mais avermelhado e vai ficar mais fácil de dormir depois, caso você tenha que ficar exposto àquela luz naquele momento. Certo? Item 3. Luzes indiretas são melhores. Significa pela sua casa. À noite, use uma sanca com luz ligada, use um abajur. Privilegie essas luzes indiretas, não aquela luz branca, tipo vitrine, que fica um branco intenso. Então, a luz mais indireta para ficar jamais na penumbra. Se você for ver um filme, ler um livro, alguma coisa assim à noite, procure sempre emoções boas, emoções que são benéficas para a sua saúde. Então, comédia ou romance são as coisas que melhor geram um sono benéfico. Eu recomendo meus pacientes até lerem livros de piada, livros de comédia,
esses livros, humor da internet, qualquer coisa mais besta que seja, vai fazer você dormir melhor, porque vai baixar o cortisol, vai baixar a adrenalina, ok? Agora, filmes de drama, terror e suspense são os piores. São os que geram cortisol, geram adrenalina e geram aquilo que você não precisa, que você já tem isso demais no seu dia a dia. Então, nada de emoções negativas, emoções tóxicas à noite, ok? O exercício físico, melhor se for pela manhã, em especial se for esportes de competitividade, ou seja, jogar futebol, basquete, vôlei, qualquer coisa que tenha competição, você tem que vencer o outro. Isso gera adrenalina. Então você vai piorar em geral o seu sono violentamente. As pessoas que fazem isso notam, nossa, eu preciso de 1 hora só para dar uma desligada depois disso. Tá? Então é aquela insônia da adrenalina que libera. Já um treino, por exemplo, de musculação super lento, sem aeróbico, até poderia ser feito antes de dormir. Mas você tem que tentar sentir a sua resposta. Eu já fiz testes comigo, obviamente, eu adoro testes práticos, né? De ir na academia das 10 às 11 da noite. Fazer um treino super intenso, mas só musculação, puramente anaeróbico, sem nada aeróbico. Chego em casa e durmo muito bem. Por quê? Em especial quando? Quando o cortisol está alto. Ou seja, eu estou com cortisol alto porque estou trabalhando demais, por exemplo, aquele treino de musculação, ele baixa o cortisol. Aquela atividade física intensa me baixa o cortisol e eu consigo relaxar e dormir melhor. Me ajuda a desligar, a liberar endorfinas e dormir melhor. Mas, como uma regra geral, o período da manhã é o melhor. Ou logo ao final do expediente, do 18 a 19 horas, no máximo 20. Quanto mais perto da hora de dormir, a tendência é piorar. Mas com essa diferença do tipo de atividade física. E aqui também chama a atenção um detalhe. Se você é aquela pessoa que deita na cama e não consegue pegar no sono, normalmente é porque a adrenalina está muito alta, que é o que acontece com o cara do esporte. Ele joga o esporte competitivo, a adrenalina está alta e ele deita e o olhão está lá aberto. Então, esse normalmente pode ter se beneficiado de um esporte menos competitivo e que tu faz sozinho, como o caso da musculação, que foi o exemplo que eu dei. Já aquele que acorda entre 3 e 4 da manhã, em geral, isso é cortisol, que é um pico precoce de cortisol. Então, o que acontece é exatamente aquilo. Você está estressado, está trabalhando demais, não relaxa, muito problema. Você dorme porque está muito cansado, mas depois você acorda entre 3 horas da manhã, naquele despertar precoce que a gente chama, que é o pico precoce do cortisol. Então, você, com aquele sono... com aquele exercício antes, pode baixar o seu cortisol e você dormir melhor durante a noite. Vamos agora embalar a hora do seu sono com um banho quente, à luz de uma vela e com músicas calmas. Essa é uma estratégia muito legal também. Então, um banho quente, um banho morno, não muito quente, antes de dormir. Esse controle de temperatura é importante. Se você ficar com a pele do corpo muito quente, isso em média, tem gente que é muito friorenta e precisa disso, mas na média, se você esquentar muito seu corpo, você só vai dormir depois que seu corpo esfriar e ficar na temperatura normal de novo. Tá? A gente não dorme com o corpo tão quente, fica mais difícil de dormir, de adormecer com o corpo tão quente. A luz de velas, para não ter aquele impacto da luz do banheiro muito branca. Tem gente que ainda vai passar o fio dental antes de dormir, com aquela luz super intensa. Gente, façam isso no escuro, com uma luz desligada lá atrás da sua sala, com uma luz da vela no banheiro, tudo bem. Mas não aquela luz branca do espelho e você olhando com o olho aberto o fio dental. Ok? Que é super importante, mas não com essa luz toda. E música calma. Tem gente que já nesse momento do banho já põe uma música relaxante. Ok? Até falando em relaxamento, a gente poderia lembrar uma técnica que eu gosto bastante de ensinar aos meus pacientes, é respiração abdominal. Ok? Quanto mais você dilata o seu abdômen, mais você consegue contrair o diafragma e com isso estimular o seu nervo vago. E estimulando o nervo vago, estimula a resposta de relaxamento. Ok? Então, respiração com o abdômen. Tem gente que põe a mão, mas eu faço um outro curso depois aqui, uma outra videoaula, explicando e ensinando você como você vai relaxar com o abdômen adequadamente.
E agora o meu segundo slide aqui é sobre a parte de alimentação para dormir. Eu recomendo, a primeira coisa é, no desjejum, ter alguma proteína. Pode ser ovo, pode ser queijo de búfala, que eu gosto muito. Pode ser proteínas em pó, como proteína de arroz ou de ervilha, ou até o whey protein, se for o caso. Albumina, tá? Outras fontes proteicas, para ter proteína no desjejum. Por quê? Porque eu quero melhorar a sua serotonina, que é quem vai virar melatonina depois de noite, certo? Então isso é importante. E tem que ter um carboidrato junto também, que pode ser frutas, pode ser mel, pode ser uma granola sem glúten, pode ser um pão sem glúten, e depende do seu plano alimentar que o seu nutricionista montou para você, ok? No jantar, deve ter um pouco de proteína, mas sem excesso. Mesma coisa que o café da manhã. Tem que ter um pouco de proteína para poder ter essa produção de melatonina de novo. E tem que ter o carboidrato, porque ele vai ajudar esses aminoácidos a entrarem no cérebro adequadamente e outros vão para o músculo. É um aspecto, não vou explicar os detalhes da bioquímica aqui, mas tem que ter um pouco de proteína e de carboidrato de novo. Aquelas pessoas que tiram todo o carboidrato, algumas começam a ter insônia. Então isso também tem que ser levado em consideração. Insônia por tirar todo o carboidrato da alimentação. Algumas pessoas têm isso, e isso é bioquimicamente explicável, tá? Que obviamente aqui eu não vou dar uma aula disso. E número 3, quantidade de comida. Se você comeu muito, isso vai piorar a sua digestão, quer dizer, vai piorar o seu sono, porque vai manter a sua digestão ativada. E você não quer passar a noite digerindo. O corpo não quer digerir de noite, ele quer descanso digestivo. Por isso, quanto mais cedo for a sua refeição, melhor. Quanto mais cedo você acabar a digestão do seu jantar e dormir até com um pouquinho de fome, não tem problema. Se você conseguir, ótimo, ótimo. Depois eu posso fazer até um outro vídeo sobre jejum também, que é muito interessante. E outro detalhe fundamental é álcool, gente. Álcool bloqueia a liberação de melatonina. Você pode ver, se você for mais sensível, que tomando qualquer álcool à noite, você já não acorda tão bem no dia seguinte. Ok? Então deixo aqui a dica, sem álcool seu sono sempre vai ser melhor. Você pode até começar mais rápido o sono e ficar ali porque bebeu muito, mas não acorda tão bem na manhã seguinte. Certo? Então essas eram as dicas que eu tinha para dar. Sou Gabriel de Carvalho, nutricionista e farmacêutico bioquímico. Tive a honra de introduzir a nutrição funcional no Brasil em 1999 e ter colaborado para a origem dos cursos de pós-graduação todos que existem no Brasil na área de nutrição funcional. Porque o primeiro curso que houve, fui eu que comecei com a organização dele, junto com algumas colegas nutricionistas, né, que trabalham na VP Consultoria ainda até hoje. Sou consultor da Chocolife, você tem aí o site. Sou também diretor do Instituto de Nutrição Avançada. Você tem aí os meus contatos de Instagram, de Facebook, também o site onde eu tenho essas aulas online e em DVDs, direcionadas mais especificamente para profissionais de saúde. Mas eu tenho, na verdade, vários clientes que gostam, que se beneficiam e aprendem várias coisas nesses mesmos cursos aí para o seu autocuidado. Tá bem, gente? Valeu então. Era isso que eu tinha para falar com vocês sobre sono. Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima.